Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e hoje estamos num parque aqui da minha cidade, em Santos, para gravar o vídeo de perguntas, onde respondemos as questões que vocês deixam aqui nos comentários. A primeira pergunta de hoje é da Maria Lúcia Elias Vale. E ela gostaria de me pedir um esclarecimento para um fato que aconteceu com ela há mais de 3 décadas. Ela sonhou meses antes do ocorrido com a morte de um amigo querido e um ano depois aconteceu exatamente como ela sonhou. E ela quer saber como é possível ter conhecimento antecipado de episódios graves por meio de sonhos tão detalhados como o que ela teve. Isso a impressiona até hoje. Maria Lúcia, você teve o chamado sonho premonitório ou pré-cognitivo. É um tipo comum de sonho. Nestes sonhos, nós podemos adentrar faixas de possibilidades do futuro, porque o futuro é um campo de possibilidades. O futuro não está determinado. Nós estamos criando o futuro com as escolhas que fazemos hoje. As escolhas que fazemos neste exato instante dependem de posturas passadas, porque nós somos seres em construção, mas também constroem o que ainda iremos trilhar. Nós temos liberdade de ser quem queremos ser. Nós colhemos para depois plantar. Então, estas filosofias que pregam que o livre-arbítrio não existe, elas são até perigosas, porque se partirmos deste pressuposto, parece que não há sentido nenhum em fazer qualquer tipo de esforço por sermos pessoas melhores, porque independente do que fizermos, colheremos as mesmas situações, viveremos as mesmas experiências. O livre-arbítrio existe, embora ele não seja absoluto, ele é relativo. Não podemos fazer também tudo o que quisermos. Mas durante o sonho, podemos acessar este campo de possibilidades. Mas também não quer dizer que o que você sonhou vai acontecer, porque depende justamente das escolhas que fazemos hoje. E esta liberdade de fazer estas escolhas ninguém pode tirar da gente. Como dizia o psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Maria, muitas vezes, durante um sonho, quando nós nos afastamos do corpo físico, parcialmente, nossos amigos espirituais podem nos alertar sobre acontecimentos que podem acontecer ou que vão acontecer, para nos preparar para isso, para, às vezes, até nos preparar para participar de assistências espirituais em eventos que irão acontecer. Mas o sonho é uma ciência bem complexa, porque ele também pode misturar conteúdos do seu inconsciente, conteúdos simbólicos. Os nossos conteúdos oníricos trabalham muito com uma simbologia. Então, durante a noite, podemos ter muitos sonhos que são pura expressão da nossa mente inconsciente, inclusive pesadelos, que advêm como uma forma de descarga de conteúdos emocionais, de medos. Então, quando despertamos, às vezes nós misturamos tudo, vivências que tivemos no mundo espiritual, conteúdos de sonhos puramente oníricos, simbólicos, e é bem difícil às vezes interpretar. Se você procurar um terapeuta especialista em interpretação de sonhos, ela vai precisar te acompanhar por algum tempo, entender o que você vem sonhando, os símbolos que aparecem, conhecer a sua personalidade para poder arriscar interpretações exatas do que você trouxe. Um exemplo de uma pessoa que teve um sonho pré-cognitivo, e isso é muito comum, tenho certeza que vocês conhecem histórias, podem até deixar nos comentários, foi aquele jogador, Neto da Chapecoense, que sobreviveu àquele grave desastre aéreo em 2016. Neto sonhou na noite anterior ao voo que o avião iria cair e que ele sobreviveria. Ele avisou a esposa, pediu para ela rezar
porque ele não poderia deixar de embarcar, eles estavam indo disputar uma final de campeonato. E tudo aconteceu como ele sonhou. Isso fortaleceu demais a fé dele, um poder superior, como ele tem declarado em várias entrevistas. A próxima pergunta é do Ariegino Santos. Se ao dormirmos o espírito se emancipa do corpo, por que não vemos ou lembramos de quase nada? Ariegino, isso acontece porque quando nós nos libertamos parcialmente do corpo físico durante o sono, o nosso cérebro físico ele não vai junto, ele fica no corpo físico. Então tudo que nós vivenciamos no mundo espiritual, nós decodificamos, interpretamos, nos sensibilizamos com os sentidos do corpo espiritual, do cérebro perispiritual, porque o corpo astral tem também seus órgãos. Quando retornamos ao corpo físico, como as vibrações da matéria densa são muito letárgicas, muito lentas em comparação à matéria livre do mundo espiritual, o cérebro físico, esta massa de 1,5 kg que a gente tem no nosso corpo, não consegue acompanhar as vibrações aceleradas do mundo espiritual, não consegue decodificar as experiências, porque não esteve lá e não consegue interpretar. Então é uma dificuldade muito grande para se lembrar. Mas é uma habilidade que podemos aos poucos treinar, é uma habilidade que amigos espirituais podem, quando há um interesse em que você lembre de experiências, eles podem estimular energeticamente algumas áreas do nosso cérebro, ajudando para que recordemos, porque é comum nessas vivências durante a noite que sejamos levados para estudar, para trabalhar, para receber orientações, até para decidir algumas coisas que precisamos vivenciar na Terra. A obra de André Luiz tem muitos exemplos sobre isso. Então, quando retornamos, podemos ser ajudados a lembrar. Mas o mais comum é que lembremos destas vivências em forma de estados de espírito. Então, sabe aquelas manhãs que você acorda inexplicavelmente se sentindo bem, melhor, com respostas para perguntas que você vinha questionando? Pode ser que durante a noite amigos espirituais tenham te ajudado nisso e você não lembra. A próxima pergunta é do José dos Santos Guimarães. Eu tenho tido sonhos lúcidos, tão lúcidos que parece que estou acordado. Fico passeando em outros lugares, vejo riachos, cidades, campos imensos. Me explique por que isso ocorre. Quando nós estamos fora do corpo físico, o nosso grau de lucidez pode variar. Então, nos chamados sonhos lúcidos, você provavelmente teve uma projeção astral, uma projeção da consciência, mas em estado semiconsciente. Não estava de posse da sua total lucidez, não estava totalmente inconsciente, como nós geralmente ficamos. Aliás, nem todo mundo quando dorme, a maioria de nós quando dorme, fica por ali mesmo, preso no nosso campo áurico, próximo ao corpo físico, apenas fazendo processos de restabelecimento de energia. E nós precisamos desses momentos de sono, porque quando o corpo astral está desconectado, afrouxado os laços que prendem ao corpo físico, as energias fluem melhor pelos nossos centros de força, pelos nossos chakras, vitalizando todos os nossos corpos. Quanto mais evoluído é o espírito, menos horas de sono ele tende a precisar, porque ele tende a fazer esta reciclagem energética, digamos assim, mesmo durante a vigília, por conta do seu alto padrão vibracional. Temos o exemplo de Chico Xavier, que dormia pouquíssimas horas, e olha que ele trabalhava muito. E temos vários outros exemplos ao longo da história. E é interessante porque mesmo a ciência hoje não tem uma resposta definida para a pergunta: por que precisamos dormir? Justamente porque ainda não tem esta visão do ser humano como algo mais do que apenas um corpo físico. Outro fenômeno que a ciência ainda tenta compreender é a chamada paralisia do sono, conhecida nos meios espiritualistas como catalepsia projetiva. E é justamente a pergunta da Márcia Matidius, lá de Guaratinguetá, São Paulo.
Ela tem dúvidas sobre a paralisia do sono, que acontece muito com ela. Ela chega a tentar gritar, mas a voz não sai. Isso acontece porque o corpo espiritual está justamente naquela fase em que ele está se desacoplando ou retornando ao corpo físico. Então, neste momento, pode haver esta sensação de paralisia do sono. E a orientação dos especialistas nesta área de projeção da consciência, Wagner Borges, temos o Saulo Calderon, Valdo Vieira, são grandes nomes brasileiros que estudaram o fenômeno a fundo. Eles recomendam que durante uma ocorrência da chamada paralisia do sono, se nós conseguirmos manter a calma, relaxarmos, é difícil porque é bem assustador no início. Mas se a gente conseguir manter a calma, nós estaremos muito próximos a ter uma projeção astral de forma consciente. Já a recomendação da medicina, atualmente, se você está tendo vários episódios de paralisia do sono e isso está prejudicando o seu sono, é importante consultar um médico e ver o que pode ser feito de acordo com a medicina da Terra, que sempre deve ser levada em conta. Esse alerta é importante também, porque o déficit de sono é muito prejudicial às nossas vidas. Então, muitos episódios de paralisia do sono pode também atrapalhar. É bom, nesses casos, quando estiver incomodando, procurar uma orientação médica. Uma próxima pergunta da Aurideia Val: como você vê a regressão a vidas passadas? Nessa área, Aurideia, a recomendação basicamente são duas: que não se faça por mera curiosidade e que se procure terapeutas especializados. Não se deve fazer por mera curiosidade porque você pode acessar traumas, vivências difíceis do passado. Então é importante fazer isso com especialistas, pessoas que vão conseguir te conduzir a digerir melhor os conteúdos que emergirem. Existe um site da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, onde há lá uma lista de terapeutas credenciados que você pode consultar. Mesmo no mundo espiritual, esta lembrança de vidas passadas, ela pode vir espontaneamente, aqui mesmo, no mundo físico, durante a vida. Mas no mundo espiritual existem especialistas que nos ajudam a acessar estas vivências. No livro Nosso Lar nós temos um exemplo. André Luiz traz o relato de um casal que foi acompanhado por terapeutas do mundo espiritual, acessou lá na colônia Nosso Lar os últimos 300 anos de vivências de outras encarnações. Eles foram aconselhados a não avançarem mais, porque poderiam acessar experiências excessivamente traumáticas para o nível de maturidade que eles tinham até ali. Vejam a importância, então, de contar com pessoas que vão nos ajudar nesse processo. A próxima pergunta, da Mariana Carna Lucena. Eu tenho sonho em regiões semelhantes a umbral, mas estranhamente me sinto protegida. Como saber se vou a trabalho lá? Ou posso estar não vibrando tão bem? Mariana, é normal que espíritos do nosso grau de evolução, ao nos afastarmos do corpo físico durante o sono, nós busquemos regiões do astral inferior, do chamado umbral, dependendo do que estamos vivendo, de como estamos vibrando. Então, de vez em quando, é normal a gente parar nestas regiões. Agora, se estamos indo lá toda a noite, isso indica que a nossa sintonia média realmente está totalmente sintonizada com estas regiões. E se desencarnássemos, seríamos naturalmente atraídos para lá. Então a gente não tem que se preocupar se vai para o umbral depois de desencarnar, mas se já não estamos indo com muita frequência, ou se já não vibramos na frequência umbralina no nosso dia a dia, dependendo do que escolhemos pensar, sentir, ver. Embora seja normal termos as nossas oscilações, mas o que importa é a nossa sintonia média. E a espiritualidade também utiliza o nosso trabalho, nós espíritos encarnados que nos colocamos à disposição, somos também levados a estas regiões para ajudar,
por meio das nossas energias mais densas, os espíritos socorristas conseguem fazer diversos tipos de trabalho em benefício dos espíritos que estão em sofrimento nestas regiões. Então é uma alegria muito grande poder participar dessas assistências extrafísicas, de estarmos em condições de participar, porque na maioria das noites não estamos. Então se você voltar com algum tipo de lembrança desse tipo e voltar se sentindo bem, provavelmente você participou de uma assistência extrafísica no umbral. Agradeça por isso, porque é um trabalho muito importante, que alivia muito o sofrimento. Já a Maria Aparecida, meu esposo é médium, e em desdobramento durante o sono ouço ele falando em várias línguas, mas acordado mal falo português, porque não teve estudos. Como se dá esse fato? Ele volta a existências anteriores? Não necessariamente, Maria. Às vezes ele está acessando conhecimentos que ele teve de outras vidas. Às vezes ele tem algum tipo de mediunidade chamada mediunidade sonambúlica, que Kardec explicou, que ele está servindo como médium de espíritos que estão por ele se comunicando em outros idiomas. Pode acontecer também. Então, talvez seja até o mais provável. Mas pode ser também que nos momentos de liberdade no mundo espiritual, nossa consciência se amplia, nós podemos ter acesso a habilidades, a conhecimentos que aqui não temos. Muitas coisas você já pode saber fazer e nem lembra disso, porque precisamos focar em determinados aspectos do nosso planejamento desta vida. Então, alguns conhecimentos ficam adormecidos, mas quando retornamos ao mundo espiritual, com certeza teremos contato com eles novamente, porque nada é perdido, nenhum esforço é em vão, tudo que você aprendeu, se dedicou, estudou, viveu, tudo é acumulado pelo Espírito em forma de experiência. E o Diogo Nolasco Rodrigues pergunta: se eu fizer uma projeção astral, ao me desprender, estarei mais vulnerável aos obsessores? Posso topar com um deles assim que colocar os pés para fora do corpo físico? Sim, Diogo, isso pode acontecer, mas veja, isso vai acontecer de qualquer forma, você lembrando disso ou não, porque a chamada projeção da consciência, projeção astral, nada mais é do que você conseguir lembrar, quando retorna ao corpo físico, do que vivenciou no mundo espiritual. E é melhor lembrar, é melhor sair de forma consciente, porque a maioria de nós, na maioria das vezes, parece um zumbi fora do corpo. Não consegue agir de forma plenamente lúcida e fica à mercê de diversas influências. É comum obsessores fora do corpo atuarem até de forma hipnótica, nos lançando conteúdos para que, quando acordemos, hajamos de acordo com as determinações que eles lançaram dessa forma. Então, você estando fora do corpo consciente, isto vai te ajudar a aproveitar esse tempo para estudar, para trabalhar, até para tentar entender as influências espirituais que estão com você, por que isso está acontecendo. É um processo de autoconhecimento. Para quem gosta desse assunto, tem um livro do médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que é imperdível. É Iniciação à Viagem Astral ou Iniciação à Projeção Astral. Depois eu vou confirmar e deixo na descrição, como eu sempre faço, a lista de livros citados. Mas o ponto é que, neste livro, o mentor Miramês explica que nós não precisamos buscar tão ansiosamente a projeção astral pelo fenômeno apenas, mas focar na nossa reforma interior, que isso virá naturalmente com a nossa evolução. Eu vou deixar na tela final um vídeo em que eu explico um momento em que Chico Xavier teve uma experiência que o deixou muito feliz, fora do corpo, lá nos anos 40. E também um vídeo em que explico o fenômeno da volitação, porque nós podemos voar quando estamos fora do corpo. Os espíritos podem voar, ter esta habilidade impressionante. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Me desculpem se, de repente, as condições de áudio e vídeo não foram as ideais,
Esses vídeos externos são mais difíceis, mas me esforcei aqui para trazer informações relevantes sobre esses temas, sonho, projeção da consciência, temas que estaremos sempre retornando, porque são muito importantes. Muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!